agora vai ser o seguinte: este artigo de Denise e Gilberto Maringoni no A Terra é Redonda. Deixa eu achar o artigo aqui para colocar. Ah, tá aqui. Para colocar na tela, nós vamos falar sobre o cenário da luta contra o imperialismo e dos impasses que se colocam diante de nós, crises e oportunidades. Está aqui, ó, Terra Redonda, dólar, o centro da disputa pela hegemonia global. Eu li o artigo, vou colocar aqui na tela. Já coloquei ontem, sabe, Maringoni? Desde ontem que eu fiz propaganda da vinda de vocês e do artigo, eu vou colocar de novo o link para o artigo aqui no chat. Tá? Vale a pena acompanhar esse site de artigos, tá? A Terra Redonda só tem artigo, tá? Então, vale super a pena acompanhar. São artigos de maior profundidade, são bem interessantes realmente. Coloquei, tá aqui, tá? Então, vai bombar agora. Hã? Vai bombar agora que você colocou aqui. Então tá aqui, ó. Denise Lobato Gentil e Gilberto Maringoni: reduzir a dependência da moeda hegemônica e transitar por um sistema monetário e financeiro multipolar exige movimentos coordenados de várias ordens. É um artigo que, apesar do tema complexo, escrito numa linguagem que acho que dá para todo mundo entender. Maringoni, enquanto a Denise não consegue embarcar e resolver o problema dela, tô vendo inclusive que ela fechou o microfone dela, vamos começando então, e ela entra aqui e embarca na sequência assim que conseguir resolver o problema. Ela saiu, já vai voltar. O que é este artigo de vocês dois? Conta para nós. Olha, Mauro, a gente procurou fazer, a gente está fazendo um artigo muito maior, artigo acadêmico, sobre esse tema, com muito mais variáveis, dados. Agora, um artigo acadêmico, em geral, tem pouquíssimo alcance. Você bota numa revista especializada, alguns dos seus pares leem. Então, a gente resolveu fazer uma versão compacta. E essa versão compacta está enorme, também está grande, mas eu acho que ela está legível, a gente procurou fazer de uma maneira muito direta, uma linguagem jornalística. Às vezes as pessoas acham que linguagem jornalística é uma linguagem inferior. Eu acho muito mais difícil você escrever jornalisticamente do que você escrever numa linguagem hermética para iniciados e tal, porque você tem que concretizar as coisas. O que está acontecendo? São dois movimentos sérios na agenda mundial. Um primeiro deles é um movimento que já vinha desde o golpe na Ucrânia em 2014, em que a Rússia, quando houve o golpe e a Rússia começa a perceber que a OTAN estava colocando o pé ali nas suas cercanias, na sua vizinhança, que a situação política ia deteriorar muito para ela, começa a entrar numa defensiva, e isso se concretiza 8 anos depois, em fevereiro de 22, quando ela resolve revidar essa série de agressões, que não parecia ser uma guerra, mas ela resolve invadir, fazer uma ação militar contra a Ucrânia. Uma semana depois, o Joe Biden, faz um violentíssimo discurso no Congresso, aliás, é a abertura do Congresso americano, aquele discurso do Estado da Nação, em que ele coloca o seguinte: o principal inimigo do mundo é a Rússia tem que ser expulsa do sistema internacional, ele não fala expulsa, mas tem que ser tirada, o mundo está contra a Rússia, ele fala assim, parece coisa de filme de ficção científica, né? O mundo contra Marte, mas ele joga a Rússia para Marte, porque ele retira a Rússia do sistema internacional de pagamentos interbancários, que é o sistema SWIFT, tem o mesmo nome do frigorífico, mas não tem nada a ver, é uma sigla, World System of International de Trade, eu não me lembro exatamente, assim, mas é um sistema onde as moedas, onde é uma espécie de caixa de compensação mundial de comércio e transações financeiras. Quando os Estados Unidos expulsam, eles estão expulsando a Rússia da economia do dólar. A Rússia, 13 países já tinham sido expulsos desse sistema, entre eles Cuba, Venezuela, os de sempre, o Irã. Mas aí a Rússia é uma grande potência. A Rússia não é um país, embora o Irã seja um país importante, mas
tem a dimensão da Rússia, o poder militar, o poder nuclear da Rússia. E, ao contrário do que os Estados Unidos estavam pensando, de isolar a Rússia e levar a economia russa a pique, ou seja, fazer com que ela naufragasse, não só no campo de batalha, que é o que eles queriam, mas nas finanças, na economia global, a Rússia consegue dar a volta por cima, começa a vender o seu petróleo, que é vital para a Europa, para a Ásia e para outros países. A Rússia é um grande produtor mundial de petróleo, se não me engano, é o segundo ou terceiro produtor. Os Estados Unidos é o primeiro, a Arábia Saudita é o segundo, a Rússia está entre os 5 principais, mas ela começa a vender o seu petróleo em rublos. Ela fala, eu só vou aceitar pagamento na minha moeda, porque ela precisava de entrada de divisas, e aí há uma busca geral na Europa por rublos antes da explosão daqueles gasodutos, quando é interrompido o fornecimento de petróleo. E a economia se recupera. E aí ela percebe que o movimento anterior que ela, que a China, que outros países estavam fazendo de desdolarização é absolutamente vital para a sobrevivência, não só dela, mas para qualquer país do mundo que queira ter soberania econômica, monetária e consiga atuar no cenário internacional com liberdade de movimentos diante desse ataque, desse boicote, desse cerco econômico-financeiro dos Estados Unidos e da OTAN. E isso se agrava no governo Trump. Por quê? Porque o Trump ele entra no governo dele, embora ele não coloque a Rússia como inimigo principal, o inimigo principal do Trump é a China. Do Biden era a Rússia e a China ao mesmo tempo, o que foi fatal para o Biden. Uma das explicações do governo Trump é o erro dele na política internacional do ponto de vista imperial. Mas a Rússia e a China continuam construindo essa desdolarização, que tem várias outras manifestações. O Irã, por exemplo, negocia, ele é o principal fornecedor individual de petróleo para a China, quase 30% do petróleo chinês vem do Irã, e o Irã vende na moeda chinesa, em renminbi. Os países começam a trocar suas reservas cambiais internas ou por renminbi ou por ouro, tentando sair do dólar, os países do sul do mundo. Não é um movimento que vá mudar o dólar. O dólar ainda é a moeda dominante, vai continuar sendo, não está ainda em questão se o dólar vai desaparecer. Não, isso não está em questão. Mas existe esse movimento forte com países muito fortes. A Rússia, a China, o Irã, países outros aí da África. E essa situação coloca em questão a economia do dólar. Vale dizer, os Estados Unidos só são o que são porque, claro, eles têm um poder militar brutal, o maior orçamento militar do mundo, é $1 trilhão por ano, porque eles têm um poder econômico, é o maior PIB do mundo, porque eles têm um poder cultural, a máquina cultural, Netflix, cinema, música, shopping center, maneira de vestir, são americanos, então a hegemonia deles é brutal, mas o centro disso tudo é o fato deles emitirem a moeda utilizada pelo mundo. Imagina só, o Banco Central americano determina a taxa de juros do dólar. A taxa de juros do dólar é a taxa básica de juros do mundo. A liquidez internacional, ou seja, a circulação do dólar, é que move a economia mundial. Eles impuseram essa supremacia no final da Segunda Guerra. Então, uma demonstração de força o dólar que está em questão, e o artigo versa sobre isso. Perfeito. Vou embarcar nossa Denise Gentil. Antes da chegada dela, breaking news, informação, Israel atacou agora há pouco, coisa de 15 minutos atrás, Teherã novamente já na vigência do cessar-fogo. Estou vendo aqui pelo Clash Report, é um bom site de acompanhamento, tá dizendo... É coisa de meia hora atrás, então. Agora, às 8h41, Clash Report diz... Agora, notícia de 2 explosões ouvidas na capital do Irã, Teherã. E, enquanto isso, o Trump, que está indo, antes de embarcar para a reunião da OTAN na Holanda, desceu o cacete tanto em Israel quanto no Irã. Trump faz. Isso aqui é a manchete nesse momento, nesse instante, do The Guardian, um jornal inglês.
Trump faz declaração de fúria contra ambos os lados por violações do cessar-fogo e está indo para cima de Israel, inclusive, né? O presidente dos Estados Unidos diz que Israel deve se acalmar agora ao deixar a Casa Branca para a cúpula da OTAN, e ele telefonou para o Netanyahu, alegadamente, para dar um pito no primeiro-ministro israelense, o genocida Netanyahu. Denise Gentil, chega mais aqui. Começamos sem você, estava fazendo muita falta, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Gilberto Maringoni. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, Mauro. Desculpa aí o atraso. Deu um problema com a minha câmera, Mauro, novamente. Bom dia, Denise. Sem problema. Que bom que você está aqui. Estamos felizes, né, Maringoni? Sim, muito. Agora sim. Agora sim, time completo. Denise, você me mandou uma apresentação, estou com ela aqui, a hora que você quiser, eu coloco. Salve, Denise! O pessoal chamando aqui. Deixa só eu esclarecer uma coisa, está uma crise aqui hoje, todo dia tem questões aqui no nosso chat, ainda bem. Eu não sabia, mas o Red York já é um moderador. Estão vendo essa ferramentazinha aqui, que ele já é um moderador. Salve, camarada! Cheguei atrasado porque ontem fiquei trabalhando até tarde. Já cortei uns 3 trollzinhos. Vou me preparar meu chá e já volto. Então tá aí. Temos, na verdade, um moderador. Vamos ver se a Laila vira moderadora também. Denise, você quer começar fazendo uma apresentação inicial ou já vamos direto para as imagens que você me mandou, as tabelas que você montou? Não, Mauro, segure um pouquinho a imagem, só para eu fazer uma introdução. Por favor. Você sabe que não deixa eu me perder, que eu falo muito, Mauro. Mauro, em primeiro lugar, é um artigo escrito junto com o Gilberto, e nós fizemos a 4 mãos para ver se une aí a força de um historiador como economista, e a gente consegue interpretar esse momento tão complexo aí, né, que a gente considera que é um momento de transição de hegemonia, né? A gente está passando por uma crise muito grande, uma crise estrutural do capitalismo financeiro global, e a gente acredita que essas mudanças são mudanças, para usar uma expressão já muito usada, mudanças tectônicas na geopolítica e na geoeconomia mundial. Elas estão destruindo a velha ordem mundial, e os questionamentos sobre o dólar são muito grandes, né? Há uma fragilidade relativa do dólar, um questionamento da sua credibilidade como moeda. E por nós acharmos que a moeda é um centro de condensação de forças políticas do planeta, a gente pensa, então, que a fragilidade do dólar é um sintoma central desse momento geopolítico em que a gente está atravessando. E aí o nosso artigo vai falar exatamente disso, né? Dessa passagem, dessa provável condição atual em que a gente vive, que favorece, né, a coalizão de países em busca de uma maior soberania monetária, de uma maior autonomia financeira. Então, nesse ambiente, nesse cenário, tem 2 eixos da hegemonia dos Estados Unidos que estão em questionamento agora, né? A moeda, na sua capacidade de ser um valor de troca e de ser reserva de valor, o dólar, né? E a superioridade militar dos Estados Unidos. Essas 2 coisas estão, então, para nós em questão. Porque Maringoni vive repetindo, né? O que move, né, o poder no plano internacional? É a disputa sobre a moeda, né? A disputa sobre a moeda é uma disputa central dentro do capitalismo desde o começo, e agora, com essas mudanças geopolíticas amplas, né, com o surgimento dessa multipolaridade, isso ficou cada vez mais visível. Então, a gente escolheu assim 5 momentos históricos do século XXI que marcam essa fase de que a gente chama de desdolarização da economia, que é uma fase, como o Maringoni já chamou a atenção várias vezes, é uma fase inicial ainda, mas ela é constante e ela está em progresso, né? Quais são esses momentos? O primeiro momento que a gente identifica foi a crise financeira de 2008 e 2009. Uhum. O segundo momento, e depois eu vou falar de cada um deles, o segundo momento é o momento em que o Xi Jinping chega ao poder em 2013
e que há uma mudança qualitativa no modelo econômico chinês com a nova Rota da Seda e com o Made in China 2025. Ali, a China se transformou já era uma superpotência, mas assim, aflora como uma grande superpotência de manufaturas de alta tecnologia. O terceiro fator é o quantitative easing, que é a política monetária usada pelos Estados Unidos após a crise e que tem repercussões globais, porque ela reduz demais a taxa de juros americana por um período longo. Esse é um terceiro fator. E o quarto fator é a guerra na Ucrânia, que começou em 2022 e que isola a Rússia e faz com que haja uma confluência entre Rússia e China. Eu nem estava aqui, não sei se o Maringoni tratou de todos esses assuntos que eu estou falando, eu estou sendo repetitiva. Se eu estiver sendo, eu peço a complacência aí da audiência, porque eu realmente estava fora e não percebi. Mauro, se eu estou me repetindo. Não está, não. Ah, tá. Não está, não. E o quinto fator é a política de tarifas de Donald Trump, que começou agora em 2025, que desmantelou todo o comércio internacional por alguns meses já. Né? Isso também permitiu um certo isolamento do dólar e uma busca pelo renminbi. Então, são mais ou menos esses fatores que eu vou comentar agora, Mauro. Então, vamos começar pela desdolarização que vem a partir da crise de 2008. O que acontece ali? Os países viram que o sistema financeiro americano é uma coisa frágil, complexa, que aquilo ali é uma bagunça, né? E as tentativas de regulamentar aquele sistema não funcionam, né? O mercado financeiro está sempre passando por cima das regras, tem uma instabilidade que gera crises econômicas frequentes, cada vez mais próximas umas das outras. Então, os países começam a perceber que eles têm que reduzir a dependência deles do dólar nas transações internacionais, que tem que diversificar as suas reservas, que tem que comprar mais ouro, mais outras moedas como o euro e o próprio renminbi. Então, essa crise de 2008, que fez com que os Estados Unidos fizessem políticas monetárias anticíclicas, né, política monetária expansionista para salvar o sistema bancário e estimular a economia da debacle, né, foi exatamente um dos fatores também, o segundo fator que a gente levanta, o quantitative easing, como um fator que gera uma saída do dólar. Por quê? Porque os Estados Unidos usaram essa expansão monetária para comprar ativos, né, principalmente ativos, papéis lastreados, hipotecas, né, muitos ativos ali podres para salvar o sistema bancário, e a taxa de juros básica, que é a Federal Funds Rate, foi mantida em patamares excepcionalmente baixos, ficou entre 0% e 0,25% por muito tempo. Mesmo depois, quando já o Fed tinha acabado de intervir, essa taxa continuou extremamente baixa. Então, os países que detinham títulos públicos americanos, eles viram nessa flexibilização quantitativa um baixo retorno para os ativos que estavam investidos ali em treasuries, em títulos públicos da dívida americana. Então, isso levou eles a procurarem outros ativos mais rentáveis, principalmente o ouro. E aí também entra a China, a posição da China, né? A China, por exemplo, ela tinha comprado títulos do Tesouro dos Estados Unidos desde o século XX, né? Vinha comprando superávit muito grande, superávit comercial muito alto, ela transformava esse superávit comercial em treasuries, comprava títulos da dívida pública americana para tentar manter a rentabilidade desses ativos. E chegou a um pico em 2013, 2014, em que a China tinha 1 trilhão e 300 bilhões de títulos do Tesouro americano nas suas reservas. Com essa baixa taxa de retorno de 0,25%, houve uma queda desses treasuries nas reservas chinesas de 40% em relação à década anterior. Quer dizer, em 2025, o nível que antes tinha sido de 1 trilhão e 300 bilhões caiu para 784 bilhões de dólares em 2025. Quer dizer, hoje, essas reservas em títulos do Tesouro americano representam apenas 23% do total das reservas cambiais chinesas. É uma queda muito grande, é uma queda de 40% em relação ao pico anterior.
Então, a China, né, ela vem fugindo dos títulos do Tesouro Americano e outros países vêm fazendo o mesmo. Não é? E, paralelo a isso, Mauro, foram sendo criados sistemas de pagamentos alternativos, que é uma ameaça ao dólar também. Uma ameaça ao SWIFT, que é o sistema de pagamentos, né, de transferências de mensagens financeiras, do sistema dólar. Foram surgindo outros, por exemplo, a Rússia, em 2014, com aquele golpe que houve ali, o Maidan, a Rússia imediatamente parte para um sistema de transferências financeiras alternativas. Cria o SPFS, em 2014, com uma resposta crescente com essa preocupação de isolamento financeiro após o golpe de extrema-direita lá na Ucrânia. E o SPFS, ele faz transações financeiras em rublos e em outras moedas e mantém um comércio bilateral com os parceiros da Rússia, contornando o dólar e o euro. Né? E foi assim que a Rússia foi montando esse sistema de forma anterior à guerra de 2022. Quando a guerra na Ucrânia começa, a Rússia já tem um sistema de pagamentos alternativos e ela pode transacionar hoje com 70 organizações financeiras de 12 países que aderiram ao SPFS e, embora esse sistema ainda enfrente limitações, ele já se acoplou a um sistema alternativo ao SWIFT criado pela própria China. Em 2015, a China começa a criar ali o chamado CIPS, que é uma sigla para Cross Border Interbank Payment System, quer dizer, um sistema de pagamento interbancário transfronteiriço. E hoje, né, 10 anos depois, o Banco Central Chinês anunciou que eles estão totalmente conectados a 10 países da ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, e 6 países do Oriente Médio. Você até já deu essa notícia várias vezes aqui, Mauro. Eu só estou repetindo. Isso implica em que esse sistema CIP ele consegue transacionar com 38% do comércio global, o que é muita coisa. E aí, né? Denise, desculpa interromper, mas só uma característica interessante é que o sistema chinês está para o SWIFT como o PIX está para as transferências bancárias tradicionais do passado. Ou seja, o SWIFT demora 15 dias para compensar. O sistema chinês compensa na hora, né? O que é uma enorme vantagem, né? Oi. 7 segundos. Pois é. É o PIX chinês. E ainda tem uma enorme vantagem, né? O custo dele é muito menor, porque você não tem que passar por nenhum banco nos Estados Unidos para pagar nenhum tipo de imposto, né? Então, o custo caiu de 75% a 90% em relação ao SWIFT. Além da velocidade, o custo é muito mais baixo. Então, é óbvio que os países eles foram procurando maior velocidade, menor custo, mas, sobretudo, é um problema geopolítico, né, Mauro? Porque os Estados Unidos, eles ameaçam o resto da humanidade com o dólar. Eles weaponizaram o dólar, né? Eles transformaram o dólar numa arma tão poderosa quanto os mísseis e a frota americana. O dólar é muito poderoso e eles ameaçam, depois da ameaça que fizeram à Rússia, mas já tinham feito ao Irã, né, os bloqueios todos que fizeram a vários países, Venezuela, Nicarágua, Afeganistão, Síria, Líbia, todos esses países foram bloqueados do sistema SWIFT, são países sancionados pelos Estados Unidos. É óbvio que há toda uma mobilização no sentido de sair do dólar, que é um perigo, né? É um perigo. Então, esse sistema russo, o SPFS, foi interligado ao CIP chinês, e permite agora que as empresas russas e as empresas chinesas realizem pagamentos diretos usando rublo ou renminbi, sem a intermediação do SWIFT. Né? Bom, aí a guerra na Ucrânia, como eu peguei o finalzinho aí, né? A guerra da Ucrânia enfim, um marco na desdolarização, né? Porque as reservas russas foram bloqueadas, são quase 300 bilhões de dólares bloqueados. A China olhou para aquilo e falou: eu também vou ser. E aí, Mauro, eu queria fazer uma observação aqui. Se critica muito a China de ela não abrir as suas considerações, não tratar de forma clara e aberta
as suas posições com relação, por exemplo, à guerra Irã-Israel, né? Mas quando você vai olhar os números, é bastante compreensível isso, porque a China tem quase 1 trilhão de títulos da dívida pública americana. Ela pode ser, a qualquer momento, com uma pessoa tão instável como o Trump na direção dos Estados Unidos, a qualquer momento ela vai dizer, olha, vamos confiscar uma parte das suas reservas em treasuries aqui, né? Nós vamos confiscar, nós vamos deixar de dar o retorno, vamos sancionar, vamos punir. Então, a China ela age muito nos bastidores. Ela prefere agir mais do que falar, né? Esse sempre foi, mais ou menos, a estratégia chinesa. Foi assim no Vietnã, na Guerra do Vietnã, foi assim na Coreia do Sul. A China estava sempre presente, sem abrir o jogo diretamente com palavras ou declarações. E quando você vê essa guerra em torno do SWIFT, do dólar, etc., essas sanções abertas que os Estados Unidos fazem no nosso país, você entende a cautela chinesa. A diplomacia chinesa fica um pouco mais cautelosa, né? Mas, enfim, o dólar é uma arma e a China sabe disso porque a Rússia já passou e foi muito auxiliada, a China auxiliou muito a Rússia em 2022. Diga, Mauro. Não, estava esperando você encerrar para passar a bola para o Maringoni aqui, uma outra questão. Fala. Mauro, é o seguinte, complementando, a Denise dá um panorama muito mais preciso. Não, muito interessante esses 5 momentos, né, cruciais. Exatamente. Aí, achei realmente bem interessante. Maringoni, 2008. Diga lá. Queria te devolver para você falar, mas também, se puder, responder a Laurita aqui. As reservas, porque tem tudo a ver com esse debate, as reservas brasileiras continuam totalmente em dólar e os títulos da dívida interna são em reais. Então, qual a situação do Brasil nesse cenário, né? Tá. Essa pergunta eu vou responder um pouco, mas a Denise é muito mais precisa, vai ser muito mais preciso do que eu. Então, pronto, fica para a Denise desde já. Eu quero só dizer o seguinte: primeiro, quando a gente pega esse mantra que estão repetindo, a ordem mundial acabou, a ordem mundial explodiu, é preciso mediar. O Trump está explodindo o sistema ONU. O sistema ONU não funciona mais na guerra na Ucrânia, não funcionou, não está funcionando aqui em Gaza, não está funcionando em Israel. Por quê? Porque os Estados Unidos criaram a ONU está em seu território, a sede está em Nova York, ela foi criada junto com o acordo de Bretton Woods, que sacramentou o dólar em 1944, mas, diferentemente do dólar, em que os Estados Unidos têm total controle da moeda, a ONU, por ser uma assembleia, por ser uma reunião de diversos países, os Estados Unidos têm que fazer política. E os Estados Unidos são absoluta minoria na Assembleia Geral em temas sensíveis. Quando se vota, por exemplo, o fim do bloqueio a Cuba, 2 ou 3 países só se somam aos Estados Unidos na manutenção do bloqueio. São os Estados Unidos, Israel, sempre. Agora, a Argentina, a Hungria, mas assim, você conta nos dedos de uma mão. No Conselho de Segurança, a situação é outra, porque os Estados Unidos têm poder de veto. São 5 países desde o final da Segunda Guerra Mundial. Isso se torna um incômodo para os Estados Unidos, que fizeram o ataque agora, de sábado, sem passar pela ONU, sem passar por Congresso, sem passar por nada. Então, a ordem que está acabando é uma parte dela, é a ordem política. A parte econômica, financeira e monetária, que é a ordem do dólar, eles querem manter a ferro e fogo, como falou a Denise. No final de fevereiro, o Trump faz um discurso ameaçando o BRICS de que, se os países saírem do dólar, vão ser sancionados, não vão mais negociar com ninguém, vão virar párias no mundo. Essa ameaça, longe de intimidar países como a Rússia, como a China, como alguns outros poucos, deu força. O seguinte: não há saída dentro da economia do dólar. O que o Trump está dizendo é o seguinte: o subtexto, a outra interpretação é a seguinte: enquanto vocês continuarem na economia do dólar, vocês estão sob meu comando. Essa é a grande situação política que ele impõe. O chanceler Celso Amorim deu anteontem uma entrevista à TV Bandeirantes que eu fiquei assim, custei acreditar. Ele disse o seguinte: a ordem mundial explodiu e nós temos que nos adaptar.
É o oposto do que a China e a Rússia estão fazendo, do que o Irã está fazendo, do que os países estão... A ordem mundial explodiu, vamos construir outra. Vamos construir uma ordem nossa. Essa é a diferença de um país soberano para um país subordinado. O comportamento brasileiro nessa situação toda da guerra ao dólar coloca o Brasil como um país acantonado, como um país passivo diante dessa mudança mundial. O que explodiu é a tal da política externa ativa e altiva. Ela não existe. Uhum. Sobre as reservas, eu vou me antecipar, Denise, me corrige, por favor. As reservas continuam em dólar, mas a grande vantagem brasileira, que dá uma margem de manobra, é que a nossa dívida pública é uma dívida majoritariamente, até poucos meses atrás, 95% da dívida era em real. O que dá uma margem de manobra brasileira, que o Brasil não se vale dela, o Brasil não vai quebrar. O Brasil tem esse anteparo diante da oscilação da economia mundial. A oscilação é o seguinte: o Brasil emite a moeda na qual está endividado. Nunca o Brasil vai ficar inadimplente nessa situação, se não houver uma mudança. É preciso dizer, a situação internacional está extremamente tensa. A oscilação do preço do petróleo está uma coisa impressionante. Em uma semana, da quarta-feira, dia 11, para quarta, dia 18, o petróleo, por exemplo, que é um dos indicadores dos preços de referência global, ele subiu 13% internacional, de 69 para 78 dólares o barril. Nesses 2 dias após o ataque americano, de ontem, no domingo e ontem, ele caiu 8%. Então, ele está fazendo assim. O problema, essa oscilação, é que gera uma instabilidade mundial maior do que a instabilidade natural que o sistema tem. E nessa situação, eu vou puxar aqui um pouco do Brasil, é absolutamente inacreditável que o Brasil continue com um modelo econômico de corte de gastos, de privatização de empresas via PPP, de querer tirar direitos de baixo dos trabalhadores, ou seja, continue priorizando, espremer o orçamento público, que deixa o país muito mais vulnerável a qualquer oscilação da economia global. Essa situação que o governo Lula está nos metendo de uma precarização da economia, para mim, inacreditável. Aumentar a taxa de juros para 15%, e não vamos dizer, isso você já falou aqui, que foi o Galípolo, que o Banco Central... Não, é o governo Lula que fez, porque o Galípolo é um homem de confiança do Haddad e do Lula. A política de contração monetária do Galípolo está em linha com a política de contração fiscal do Haddad. Então, o Brasil não está tomando medidas preventivas para um choque maior, para uma oscilação na economia global. Antes de passar a devolver a palavra para a Denise, só registrar, está aqui o Trump. Tá um cenário, como desde manhã nós estamos dizendo, né? Um cessar-fogo é muito mais frágil do que uma paz, né? Então, essa é uma questão, como é que vai rolar? Há notícias agora, de 1 hora atrás, de 2 ataques, ou 3 ataques de Israel contra Teherã depois do cessar-fogo, e o Trump é que está soltando fogo pelas ventas por conta dessa situação do cessar-fogo ter sido quebrado por Israel. Esse aqui é ele falando um pouquinho antes de embarcar rumo à Holanda na reunião da OTAN. Olha só Oi. Não, olha só uma coisa. O Trump, que é um sujeito absolutamente acelerado, que faz um governo de extrema-direita, aparece, ele busca se colocar como um adulto na sala, né? O cara que quer a paz, deixa disso. É impressionante como ele se coloca mediaticamente a todo momento. Isso é a principal característica dele. Ele sabe lidar com a comunicação. É isso aí. Entrevista dele de 30 minutos atrás, então, embarcando lá no helicóptero da presidência dos Estados Unidos para ir lá no avião e ir para a Holanda. Ele está dizendo, tem 2 países que estão guerreando há tanto tempo que eles não sabem what the fucking, né? Acho que todo mundo sabe o que é isso, né? O que eles estão fazendo. Aí. O cabelo laranja tá bravo. Ele não consegue controlar, Mauro, essa guerra. Não.
É o Fanta. Lá vai ele com o bonezinho dele. O Fanta não está mandando nada ali naquele pedaço, viu? Denise, devolvendo para você. Só para responder, né, que alguém perguntou qual era a composição das reservas do Brasil, 80% das reservas do Brasil estão em títulos da dívida pública americana, US Treasury, e uma outra parte, 5% está em euros e 4% em ouro. O resto eu não sei como é. Esses dados é de 2024. Mas, assim, isso é o normal, né? Nós somos um país da periferia dos Estados Unidos e todo o nosso superávit comercial é quase que aplicado em treasuries americanos, e isso é algo, uma imposição, é aí que está, né, o poder exorbitante do dólar. Os países da periferia dos Estados Unidos são obrigados a manter reservas em dólar, porque eles não conseguem ter o controle sobre o câmbio. Desculpa o economês, para controlar o câmbio, você teria que ter controle da conta de capitais. E aí as economias estão todas abertas por uma exigência ali dos anos 80, 90, do FMI, né, uma imposição imperial, porque a abertura da conta de capital é uma imposição imperial, e foi essa abertura que levou à financiarização da economia brasileira. Então, nós somos obrigados a manter grande quantidade de dólares nas nossas reservas para poder ter um mínimo de controle sobre o câmbio, né? Já que nós somos uma economia absolutamente reflexa das crises financeiras dos Estados Unidos. Então, a nossa vulnerabilidade ao dólar é muito alta, né? As reservas conseguem diminuir isso, mas a gente sabe que nós não temos, como a China, um sistema de pagamentos alternativos e uma moeda alternativa para fazer comércio ainda. Estamos entrando junto com os BRICS, e aí é que entra, eu queria até em algum momento falar, Mauro, a enorme importância dos BRICS para criar um sistema que seja alternativo ao dólar. Essa força política que o Brasil precisa ter dentro dos BRICS é da enorme importância, porque em julho nós vamos ter aqui uma reunião dos BRICS e, assim, se existe algum tratamento importante e forte nessa direção, vaza muito pouco para a imprensa. A gente sabe muito pouco. A Rússia, em Kazan, fez um esforço muito maior do que o Brasil está fazendo para essa cúpula de julho. Até porque o Brasil teve pouquíssimo tempo, né? Teve só 3 meses e está tratando essa reunião de forma, eu acredito, muito mais superficial do que a Rússia trouxe. Sim. Mas um outro aspecto que eu queria falar, Mauro, sobre essa ida na direção do renminbi, que quem mais questiona o dólar é a China. Quem mais tem poder para fazer isso, poder econômico, financeiro, é a China, né? Então, tem uma coisa muito importante aí, que é o comércio de petróleo. O comércio de petróleo está, no Oriente Médio, se virando para o renminbi. Né? Antes, tinha todo um jogo do petrodólar. Né? Os Estados Unidos impuseram um acordo com a Arábia Saudita, né, de vender petróleo em dólar. Como o petróleo é a energia que move o capitalismo, todos os demais países precisariam de dólar para comprar petróleo. E o dólar se impôs como a moeda dominante pelo petróleo. Todos os países vão precisar de dólar para isso, então todos vão operar e vender em dólar para ter a moeda para comprar o petróleo. Agora, o que está acontecendo? Está surgindo o petro-renminbi. Com a guerra na Ucrânia, a Rússia passou a vender o seu petróleo, a Rússia é um dos grandes produtores de petróleo do mundo, passou a vender para a China, para a Índia, para a Turquia, em rublos ou na moeda de quem compra, de acordo com a conveniência russa ali. Principalmente vende para as moedas locais, está lotado de moedas da Índia, etc. Então, os produtos petrolíferos, não apenas da Rússia, mas daqueles países ali do Oriente Médio, começaram a usar o renminbi. A própria Arábia Saudita não renovou o acordo que tinha antes com os Estados Unidos de vender o petróleo em dólar. Esse acordo venceu em 2025, se não me falha a memória, não sei se foi 2024 ou 2025, e não foi renovado. E os Emirados Árabes também passaram a vender petróleo em renminbi depois de 2024. Né? Então, o mercado de commodities energéticas e de commodities em geral começou a usar muito o renminbi.
Isso passa muito ao largo das estatísticas do FMI. Tá? Esse comércio bilateral em moedas alternativas, moedas locais e regionais, passa muito ao largo das estatísticas. Então, daqui a pouco eu vou mostrar uma apresentação. Então você está tendo esse fenômeno novo que as estatísticas ocidentais, sobretudo do FMI, não registram. Não registram, tá? Olha Porque só. as declarações dos bancos centrais são voluntárias. Eles dizem qual é a composição das reservas que eles têm, não é? Mas esse comércio bilateral, ele passa largo, não é? Essa é a notícia que eu leio de artigos. Porque, Mauro, tem tanta reserva, tem tanta cautela nessas informações sobre as reservas dos países, que o que eu trago para você aqui é muita coisa pescada de relatórios de bancos, né, na internet. Eu leio os relatórios dos bancos e vou pegando o que eles comentam sobre isso. Olha, tem coisas que passam ao largo das estatísticas, né? Então, essas negociações de energia e de muitas commodities estão sendo feitas em renminbi. E tem uma coisa muito importante, né, que os relatórios do banco também mostram, é que os empréstimos do renminbi para comércio têm uma taxa de juros muito menor do que os empréstimos em dólar. Olha só. Então, as empresas, né, elas começam a pedir empréstimos de curto prazo, sobretudo, em renminbi para pagar um custo menor pelo empréstimo. E isso vai aumentando o comércio em renminbi. Bem, a China vai entrando por aí, né? E tem uma outra coisa também, né? Que é o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento. Ele tem tido um papel muito interessante na desdolarização, que nem é a sua função fazer. Mas esse banco ele começa a conceder empréstimos usando moedas locais, em transações financeiras com os países dos BRICS, que são parceiros comerciais. Então, o NDB, eles já estão ali, né, junto com os demais bancos centrais do Ministério da Fazenda, a considerar as moedas locais nesses financiamentos para infraestrutura, né, para desenvolvimento desses países dos BRICS. Certo? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Agora, Mauro, se você quiser botar... Sim, diga. Bom, não, é isso que eu ia falar. Vou colocar a apresentação para você nos descrever. Antes, só registrando, peraí, vou passar para o Maringoni antes só registrando a querida Silvana Dunley, uma diplomata aposentada muito importante na história da diplomacia, está sempre aqui com a gente, mandando, camaradas, quero que esse trio, está falando de nós três aqui, continue a fazer muito barulho, olé, que a gente faça tanto barulho quanto dos mísseis iranianos caindo lá em Israel. E olha, a Laila Amaral já foi promovida, além do Red York, a moderadora aqui já está mandando ver, já colocou aqui o link do artigo dos dois aí. Então, temos moderadores aqui no plural agora, uma moderadora, um casal moderador. Maringoni, fala, aí eu entro na apresentação que a Denise mandou. É uma frase só, é o seguinte: existe essa mudança em alguns países do dólar para o renminbi, mas existe algo potencial que isso sim coloca os Estados Unidos numa situação de impedir, que é a nova Rota da Seda. A gente tem já, o número de países da nova Rota da Seda é espantoso, são 149 países que estão inscritos na nova Rota da Seda. Eles não estão comercializando todos em renminbi, mas potencialmente o veio de crescimento do renminbi está na nova Rota da Seda. E sabe qual é o principal país? São todos países pequenos, do sul do mundo. Aqui na América Latina tem vários, o Equador, a Bolívia, o Chile, na África quase toda, eles estão entrando na nova Rota da Seda, mas o maior país é o Irã. O Irã é peça-chave da nova Rota da Seda, é peça-chave na desdolarização, daí o ataque americano ao Irã é uma operação casada com Israel, não é só por conta de uma guerra local, mas é de uma guerra de repercussões globais para impedir esse crescimento dentro da economia do dólar, ou seja, minando o domínio americano na cidadela maior que eles têm para manter da velha ordem, que é a economia da sua moeda, do controle da liquidez mundial. É isso. E um grande país latino-americano, o maior país da América Latina,
não está na Rota da Seda. Eita! Denise, vamos lá. Aqui a apresentação que você mandou, né? Sim, sim, sim. Mauro, aí é o dado da composição das reservas cambiais dos bancos centrais, né? São dados do FMI, são dados que mostram um longo prazo, de 1999 até 2024. Claro que esse gráfico confirma o domínio do dólar, né? O poder do dólar no cenário internacional. O dólar continua sendo, no mundo financeiro, ainda há uma unipolaridade que está sendo trincada, né? O dólar representa 54% das exportações, das transações com exportação, e 80% das transações, 88% das transações comerciais. Então, o dólar ainda é muito forte. Mas o que é que eu quis mostrar com esse gráfico aí? Esse gráfico ele mostra a participação percentual de cada moeda nas reservas cambiais, tá? E o que é que a gente nota? A gente nota que a participação do dólar tem caído nos últimos 25 anos. E essa queda, embora não seja muito visível através do gráfico, porque o gráfico tem que ter uma escala que pegue todos os países, mas essa participação, ela era, em 1999, de 71%, ela cai tanto que, em 2024, ela se reduz para 57%. Nesse período de 25 anos, é uma queda de 20%. Certo? Uhum. Então, o euro também é uma moeda que tem uma presença significativa, é a segunda moeda mais importante aí, mas ela apresenta uma evolução muito mais tímida, né? O euro representava em 99 18% total das reservas, e agora, em 2024, ele representa 20% dessas reservas, né? Então, mas, como eu disse, isso é uma imagem incompleta da acumulação dos ativos estrangeiros, né? Porque essas imagens do FMI, elas não fornecem, por exemplo, a participação do ouro nas reservas dos países, né? E a participação do ouro, ela tem crescido de forma significativa. Os bancos centrais, eles têm comprado muito ouro. Para você ter uma ideia, ano passado, em 2023, em 2022, os bancos centrais compraram coletivamente 1.136 toneladas líquidas de ouro. E em 2023, 1.037 toneladas de ouro. Olha, Mauro, o ouro subiu tanto com esses movimentos de desdolarização que o preço do ouro subiu 343% em termos reais entre 2000 e 2005. Né? Entre 2000 e 2005, em termos reais, 343%. Né? Quem investiu em ouro ganhou muito. Né? Uhum. Então, o mercado financeiro multipolar, ele ainda está caminhando, vem por aí ainda, né? E a China, a participação do renminbi está lá embaixo, no meio dessas curvas aí coloridas, é um percentual ainda muito baixo, face à enorme participação da China na economia global. A China tem um produto interno bruto enorme, né? Participa de forma muito importante no comércio mundial, mas isso só indica o quê? Que parece haver um espaço muito grande para o aumento do uso da moeda chinesa. Uhum. Né? Então, esses números subestimam o uso do renminbi, mais uma vez, porque não mostram os ativos não mostram as transações, os acordos de swap cambial dos bancos centrais nos pagamentos transfronteiriços bilaterais, né? E não mostram o uso nas operações de comércio e de empréstimo bilaterais. Então, a participação do renminbi que está embaixo aí está muito subestimada, tá? Você pode passar, por favor, o outro gráfico, Mauro? Esse aqui ou é o próximo já, o 3? Esse. Esse gráfico, ele mostra uma outra perspectiva muito interessante da disputa de hegemonia no campo da moeda, no campo financeiro e monetário. Né? Essas curvas, elas medem a taxa de crescimento anual da participação relativa de cada moeda na composição internacional dessas reservas, e o período é curto, de 2016 a 2024, porque só tem esse período de disponibilidade do renminbi, tá? Então, só dá para pegar o renminbi a partir de 2016. Aí, o ponto de referência desse gráfico é o ano de 2016, por causa disso. Né? Então, o que a gente nota? O renminbi está lá em cima. Né? Nota-se que o renminbi foi, de longe,
a moeda que mais aumentou de participação no estoque de reservas O internacionais. renminbi é esse cinza que está lá no alto, tá, gente? Exatamente. Ele cresceu 175% entre 2016 e 2024. Impressionante. Impressionante, né? Em seguida veio o iene japonês e depois a libra esterlina do Reino Unido. Né? Enquanto que o dólar, Mauro, enquanto o renminbi cresceu 175%, o crescimento do dólar foi de apenas 26% nesse período. Né? E o euro está meio apagado aí, ele apresenta um crescimento muito pouco expressivo na composição das reservas. O resultado dele é muito próximo do dólar. Né? É um resultado bastante acanhado. Né? Então, pode passar o outro, Mauro, por favor. Aí, Mauro, é o que aconteceu, o movimento do Banco Central da China, né? Ele mostra que haviam participações significativas no início desse período em títulos do Tesouro americano nas reservas chinesas. Chegava a 1,3 trilhão em 2013. E no primeiro trimestre de 2025, ele é apenas 759 bilhões em títulos dos Estados Unidos, enquanto as reservas em ouro têm uma verdadeira corrida, né? Uma corrida para o ouro nas reservas chinesas. Né? Então, é uma tática de diversificação cumulativa que a China está fazendo. A China está acumulando muito ouro nas suas reservas. E também de caindo fora dos títulos estadunidenses, né? Exatamente, né? A curva em vermelho é o ouro, a curva em azul são as reservas em título do Tesouro dos Estados Unidos. Inclusive, né, houve uma movimentação no mercado de Treasury no mês de abril que provocou um frenesi nos Estados Unidos. Alguns analistas acham que a China saiu muito em abril dos Treasury, né, e isso provocou uma queda do preço dos títulos e uma subida na taxa de juros dos Estados Unidos. Mas outros acham que não, que foram os hedge funds que fizeram essa movimentação toda. Mas sem entrar nisso, o que provoca, Mauro? Agora vamos para a análise estrutural. Né? O que provoca essa desdolarização, além da geopolítica? Né? Além do dólar ser usado como uma arma de guerra contra os demais países. O que provoca também, aí vem o lado econômico da análise, é uma redução relativa da participação dos Estados Unidos no PIB mundial. Né? Os Estados Unidos tiveram uma queda na participação no PIB mundial quase pela metade, se você pega o dado de hoje com relação a 6 décadas atrás. Né? Claro, essa queda de participação dos Estados Unidos no PIB mundial, ela se deve muito ao crescimento das economias emergentes. Né? A China, principalmente. Né? A China sai de uma participação no PIB global de 2% em 1980, 2%, e vai para 18% em 2024. Isso o PIB medido pela paridade de poder de compra, tá? Que é o que interessa, é a medida que interessa. Em grande parte, também essa perda de participação dos Estados Unidos no PIB global se deve à transferência de uma parcela da sua indústria para países da Ásia, né? E para o México. Então, a transferência da indústria americana para o Vietnã, mas principalmente para a China, também repercute nessa estatística do PIB americano. Então, mas a raiz, isso eu queria deixar assim frisado, né? A raiz desse questionamento do dólar, além dessa perda de força da economia americana, está no processo de financiarização da economia estadunidense, né? É um processo de financiarização muito acelerado que provoca uma desindustrialização igualmente acelerada. Né? Eu não sei se você recebeu aí eu não consigo ler que está um pouco pequenininho, mas há pelo menos 3 décadas... Aqui é o China e Estados Unidos, valor adicionado da indústria de transformação. Exatamente. Esse gráfico é um gráfico muito chocante, né? Porque... Então, ó, Denise, então, em azul, a linha em azul é o valor adicionado da indústria de transformação de 2008 a 2021 na China. Em laranja ou marrom é nos Estados Unidos. Exatamente. Então, o que é que acontece aí, né?
Em 1997, a indústria de transformação dos Estados Unidos, ela participava com 16% do PIB dos Estados Unidos. Em 2024, ela é de apenas 10% do PIB americano. Então, a desindustrialização dos Estados Unidos foi muito acelerada. E a gente vê que em 2011, a China ultrapassa os Estados Unidos. Em 2011, a produção da indústria de transformação chinesa decola, enquanto que essa curva em vermelho, que é a curva dos Estados Unidos, fica aí totalmente estabilizada, né? Esses dados são do IBGE dos Estados Unidos, né? O Bureau of Economic Analysis. É uma coisa assim brutal o que acontece com a indústria de transformação. Então, há pelo menos 3 décadas, né, os Estados Unidos tiveram uma mudança na sua estrutura econômica, os ativos financeiros passaram a prevalecer, os serviços tecnológicos, sanitários e educacionais, têm uma maior participação no PIB americano e, claro, né, o complexo industrial militar americano também é muito forte. Mas há cada vez uma menor geração de empregos e investimentos no setor manufatureiro, né? Enquanto isso, a China se agiganta, né? Concentra seus investimentos em sofisticadas políticas industriais, investe maciçamente em infraestrutura e vai se transformar no maior polo manufatureiro do mundo. E isso inclui tanto a produção de bens de consumo de massa, quanto bens de alto valor agregado, com alto conteúdo tecnológico, e também avança no seu complexo industrial militar. Então, o que foi acontecendo? A China foi se transformando no centro fornecedor de insumos básicos e de produtos finais, o que acabou fazendo com que os Estados Unidos se transformassem numa economia altamente dependente da China. Aliás, todo o Ocidente se transformaram, os Estados Unidos e o Ocidente se transformaram em polos independentes do polo chinês, da indústria chinesa. Então, enquanto os Estados Unidos vai se desindustrializando, a China vai se afirmando, né? A Rússia vai se reindustrializando, a Índia, o Vietnã são países que se industrializam e o dólar vai perdendo soberania, né? Quer dizer, a perda de força do dólar também tem uma forte ligação com a fragilidade econômica dos Estados Unidos. Se você quiser, pode passar o próximo, Mauro. Mauro? Eu não estou te ouvindo, Mauro. Claro que você não estava ouvindo, eu tinha fechado o meu microfone, desculpa. Só mais uma break news aqui, antes da Denise falar. Depois daquela bronca que a gente viu aqui do pito do dono do mundo, ou de quem acha que é o dono do mundo, Trump, né? Dono da paz e da guerra, Israel e Irã aparentemente desistiram de retaliações mais violentas um contra o outro no âmbito do cessar-fogo. Então, eles aparentemente recuaram dos ataques. Houve ataques, mas recuaram de ataques maiores pós-cessar-fogo, tá bom? Denise, vamos continuar aqui, muito interessante. Gente, isso aqui tudo são tabelas montadas pela própria Denise, para nosso deleite aqui. Dessas 6 que ela está nos apresentando, 3 estão no artigo dos 2. Essa aqui agora, né? Participação no comércio, exportações em milhões de dólares de 2000 a 2024, de novo, China em azul, Estados Unidos em vermelho, participação no comércio mundial. Fala, Denise. Sim, é um gráfico que dá mais ou menos a mesma visão que deu o anterior, né? De que a China, quando você vê as correntes de comércio, a China ultrapassou há muito tempo os Estados Unidos, né? Antes da crise de 2008, ela já tinha ultrapassado os Estados Unidos. Em 2007, a China se transformou num país que exportava mais do que os Estados Unidos, né? Enfim, hoje todos os países têm na China o principal parceiro comercial. Essa que é a grande verdade, né? Mauro, tudo isso contribui de forma enorme, né, para que a China se transforme no grande adversário dos Estados Unidos e para que o dólar seja defenestrado em muito pouco tempo.
Se você puder, passe o próximo, por favor, Mauro. Vamos, próximo. Deixa eu ver, acho que é o último, inclusive. É o último. Gasto militar Estados Unidos, China e Rússia, 1992-2024 em milhões de dólares constantes de 2023. Vamos lá. Azul, China, vermelho, Estados Unidos, cinza, Rússia. Então, Mauro, tem um tópico do nosso artigo que para nós é muito importante, né? É a relação entre indústria bélica e hegemonia do dólar, né? Por quê? Porque dinheiro e armas sempre andaram juntos, né? Existe uma relação estreita entre o poder do dólar e o poder militar dos Estados Unidos, o poder intimidador dos Estados Unidos, né? O poder militar vai desbravando o comércio internacional, como a gente está vendo agora, né? Eu posso dizer, né, com alguma segurança, que essa guerra entre Irã e Israel é uma guerra pelo petrodólar também, né? Ela tem múltiplos motivos, mas um dos motivos é exatamente porque ali naquela área o comércio do petróleo está se dando em renminbi e em moedas locais, tá? Quando o Iraque foi invadido, no início do século, ele foi invadido porque começou-se a vender petróleo naquele país em outras moedas que não o dólar. Né? Não tinha nada a ver com armas de destruição em massa. Nada. Aquilo foi apenas uma desculpa, uma justificativa para invadir e detonar todo aquele país. Né? Então, eu vejo agora uma semelhança, Mauro. Eu acho que o Irã, que é a perna frágil, é claro que essa guerra está sendo travada para questionar essa ordem multipolar. Essa guerra está sendo travada contra os BRICS, principalmente contra a China. Mas o Irã é a peça-chave aí. Não só porque, como o Maringoni já falou anteriormente, ele é uma importante rota comercial da Rota da Seda, mas também porque o petróleo no Iraque está sendo vendido, no Irã, desculpa, está sendo vendido para outras nações em renminbi, principalmente para a China. E as nações do Oriente Médio estão vendendo. Então, é uma guerra de intimidação para assegurar a hegemonia do petrodólar também. Né? Então, guerra e moeda andam juntos. O complexo industrial militar e a capacidade de projetar poder globalmente. Os Estados Unidos têm várias bases militares no Oriente Médio, várias. Né? Então, ele projeta esse poder. Isso contribui muito para a imposição da moeda, o dólar, nas transações financeiras e comerciais ali. Né? Então, eu queria colocar esse fator importante nessa guerra, tá? O petrodólar, certo? Então, o que a gente vê aí, né? A gente vê que os Estados Unidos, eles têm o maior gasto militar, assim, disparado o maior gasto militar. Em 2025, eles gastaram quase $1 trilhão em gasto militar, certo? É uma supremacia militar que vai sendo, entretanto, lentamente questionada por China e Rússia, certo? Como a gente vê esse questionamento? Por exemplo, em 2024, a China e a Rússia gastaram, a China, 317 bilhões de dólares e a Rússia, 150 bilhões de dólares. Claro, é muito pouco, perto do quase $1 trilhão que os Estados Unidos gastaram em 2024, 968 bilhões de dólares os Estados Unidos gastaram. Mas representou, entre 2000 e 2004, um crescimento real, no caso da China, de 7,5 vezes o gasto militar. A Rússia representou um aumento do gasto de 6,3 vezes, enquanto que o gasto militar americano, apesar da guerra na Ucrânia e da guerra no Oriente Médio, 1,7 vezes apenas, né? Então, a Rússia e a China, né, representam juntas, se você juntar essas duas curvas, aí elas representavam juntas 12% em 2000. Agora, as duas juntas representam 48%, quase 50% do gasto militar americano. Então, interessante, hein? Né? Então, apesar dos significativos montantes americanos, a Rússia e a China estão ali encostando, não é? Eu acho que o Maringoni pode falar do Arrighi um pouco a essa altura, sobre o que o Arrighi dizia sobre o complexo industrial militar e a moeda, né?
Mas, então, o fenômeno da desdolarização está altamente conectado com as guerras de resistência, Mauro, no século XXI. Tá? Perfeito. E tem sido o palco, apontam para as tensões que estão ali agora no Oriente Médio, né? Mas já estavam antes, né? Na guerra do Iraque, como eu disse antes, em 2003, na guerra da Geórgia, né? Na guerra do Afeganistão, essa tensão já estava ali presente, porque os países tentam, de alguma forma, diversificar os seus comércios, cada vez que eles se veem abafados pela coerção militar dos Estados Unidos. Tá? Então, eu acredito, de fato, que por todos esses dados aí, nós estamos num processo de transição para uma nova ordem mundial, que o dólar é um desses sintomas, a perda de confiança, a fragilidade do dólar, a fragilidade da indústria americana, que vai perdendo espaço, não só no PIB mundial, mas internamente, né? O amplo processo de financiarização, né? E, Mauro, eu questiono quando muitos autores dizem que a desdolarização vai se dar pela perda de confiança no dólar em função do déficit e da dívida americana. Certo? Eu questiono essa interpretação. Tá? Esse questionamento não está no nosso artigo, mas eu não queria deixar barato, porque, como adepta da NMT, né, a teoria monetária moderna, né, teoria do dinheiro moderno, eu acredito que não é aí que está a fragilidade do dólar, nem no déficit fiscal, nem na dívida, né? Porque os Estados Unidos eles têm a soberania da emissão de liquidez dessa moeda. Então, eles podem emitir o dólar tanto para cobrir o seu déficit fiscal, quanto para pagar a sua dívida no montante que ela chegar. Né? O poder de emissão é muito grande. Então, não estaria aí a fragilidade dos Estados Unidos. Todos os países que têm superávit, né, acabam entregando o seu superávit predominantemente ainda em dólar, né? Mas isso é um movimento geopolítico importante que está acontecendo de desdolarização. E, sobretudo, né, o que está sendo questionado aí é que esses países estão buscando o renminbi e o ouro em função não da provável crise fiscal ou de um calote que os Estados Unidos possam dar, mas para se livrar das sanções e da perseguição internacional dentro do SWIFT e das suas reservas. Isso aí. Essa visão de que o que vai fragilizar o dólar é a perda de confiança, a fadinha da confiança falhando, no fundo, uma visão neoliberal em relação à política global. Maringoni, estamos atrasados, nosso Hugo Albuquerque está aqui esperando, vai entrar na sequência, mas vamos retomar o assunto. Nós continuamos no assunto da guerra, mas agora vamos voltar ao assunto da guerra. Agora estamos na guerra/economia. O Flávio Azevedo te entrego essa pergunta e a Denise levantou a bola para você cortar e encerrar nossa conversa sensacional. Quanto das exportações chinesas é feito por empresas americanas? Não sei se vocês sabem desse dado. Fala, Maringoni. Olha, Mauro, eu vou deixar essa questão econômica das exportações com a Denise. Eu não tenho esse dado, não tenho ideia. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero citar um filósofo que eu cito sempre, que é o Dr. José Maria Emael. Ele sempre terminava os discursos dele na campanha eleitoral falando o seguinte: eu sinto sinais, fortes sinais, né? Ele terminava isso porque ele falava que a candidatura dele estava bombando. Eu acho que a gente tem que examinar esse quadro. É um quadro absolutamente sem roteiro. A gente está apontando no artigo tendências. Elas podem ter um desenlace para o renminbi, como o dólar pode, se os Estados Unidos, não a economia americana, mas de acordo com o governo Trump, o que não é o mais provável, mas se o governo Trump conseguir impor uma tarifas, conseguir se impor novamente ao mundo, como se impunha até o início do século XXI, o quadro muda. Mas o que a gente examina são tendências, não é algo pronto. A Denise citou o Arrighi. O Arrighi é o Giovanni Arrighi, que é um historiador, economista, é um polímata, um homem que age em escreve sobre diversas questões, um economista, historiador e filósofo ítalo-americano que morreu em 2007. Ele tem um livro que ele examina
com muito detalhe o que foi a situação anterior, quando a Inglaterra dominava o mundo e a libra esterlina era a moeda central do mundo no século XIX. E aí ele vai mostrando que quando começa a Primeira Guerra Mundial, a economia britânica já não é a principal do mundo, a economia mais forte industrialmente é a americana, e ultrapassa por esse viés que a Denise está falando, pela indústria. Os bancos, a economia financeira principal ainda era britânica, num quadro totalmente diferente de hoje. Mas a libra começa a perder espaço ali, o dólar começa a entrar. Essa tendência, ao longo dos anos 1914, dos anos 10, dos anos 1920, dos anos 1930, há um embate entre moedas e um caos no sistema financeiro internacional, porque você não tem uma moeda dominante, você não tem uma ordem internacional. Tanto que é o cenário da crise de 29, é o cenário da Segunda Guerra Mundial. E em 44 é que os Estados Unidos conseguem impor o dólar como moeda dominante. Ou seja, a Inglaterra perde proeminência em 1914 e só 30 anos depois o dólar se impõe. Eu não tenho a menor ideia se esse nosso quadro de disputa de moedas vai durar 3, 30 ou mais tempo. O que a gente tem que examinar é tendências e saber que as guerras têm um tremendo sentido. O Lula vive falando em discursos, em falas internacionais. Essa guerra na Ucrânia não tem o menor sentido. Essa guerra, esse genocídio de Israel em Gaza não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido o Irã se enfrentar com Israel. Isso é um pensamento raso. As guerras têm todo sentido, que é o sentido da disputa política pela ordem mundial, que está centrada especialmente na disputa da moeda. Tem um tremendo sentido, uma tremenda, falando aí um jargão marxista, uma tremenda base objetiva. Então, essa base objetiva, essa disputa vai durar mais ou menos tempo de acordo com como cada jogador no mundo vai conseguir se impor. Quem está tentando ter vantagem é a China, mas se a gente olhar aquilo que a Denise falou, quem se coloca de maneira ativa no cenário mundial ainda é o Trump. A China e a Rússia reagem, mas ainda numa situação de reação. Quem consegue impor a agenda ao mundo, isso eu ressalto sempre, são os Estados Unidos ainda, mas com questionamento. Isso é o ineditismo da cena mundial. Existe um questionamento fortíssimo do outro lado, que ainda não é o dominante e não sei quanto tempo vai durar. Enfim, nós estamos, eu não sei em que estágio ainda dessa disputa, mas nós estamos no meio dela. No meio, quer dizer, dentro dela. É uma disputa. Ontem, no editorial, comentei isso, né? Da mesma maneira como foi uma idiotice a leitura que alguns fizeram do Fukuyama no início dos anos 90, com aquele livro Fim da História, né? Ele não falou exatamente isso, mas essa foi a tradução, né, de que com o fim da União Soviética a história teria acabado e a vitória do capitalismo e dos Estados Unidos seria ad eternum. Da mesma maneira, existe uma tendência meio fatalista do nosso lado atualmente de dizer o seguinte: a vitória da China é um dado, é só uma questão de tempo. O que eu disse ontem é cuidado, porque nós estamos em pleno processo de luta de classe e de disputa. Ninguém ganhou ainda, né? Exatamente, Mauro. O Fukuyama é o maior exemplo de que a gente não pode se precipitar. Não só ele, tem um outro historiador e filósofo americano ultraconservador, que já morreu, que é Samuel Huntington. No mesmo ano do Fukuyama, ele solta um artigo naquela revista Foreign Affairs, que depois vira um livro, que é O Choque de Civilizações. Ele dizia: acabou a luta de classe no plano internacional. O que a gente tem agora é a civilização contra a barbárie. Quem é a civilização? O mundo branco, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, contra o Oriente Médio, contra a Ásia, contra essas culturas exóticas que não têm a racionalidade capitalista no seu ordenamento social. Ele é outro que quebrou a cara pela precipitação do lado capitalista. Então, eu acho que a gente tem feito esse artigo com bastante cuidado, mas é uma tendência, como eu digo aqui, falo de novo do filósofo Emael, que é quem tem acertado mais, fortes sinais, Mauro. Muito legal. Obrigado aí para você, para a Denise também, para quem está nos assistindo.
Obrigado demais aos dois. Denise, nossa mestra. O pessoal reclama aqui, viu, que você devia vir mais, mas eu digo, ó, Denise não é jornalista que nem eu, Maringoni, vai entrar agora o Hugo Albuquerque, que a gente dá de bate-pronto. A Denise é uma acadêmica, ela só vem depois de estudar, de preparar tabela, de preparar gráfico, então não dá para ficar vindo toda hora, não. Obrigado demais, Denise, você é uma referência para nós aqui. Eu que te agradeço, Mauro. Entrar num canal de esquerda, conversar com as pessoas que estão no nosso campo, é uma coisa muito importante. Muito obrigada pela oportunidade. E só para responder para a última pergunta, tá? A participação das empresas americanas nas exportações da China oscila entre 10% e 20%. Depende do período. Perfeito. Legal. Sabe tudo essa mulher. Não, obrigado. Eu pergunto aqui. Beijão, Maringoni. Até a próxima vez. Tchau, Mauro. Tchau, Denise.